Olá, paz do Senhor Jesus. Boa tarde todo mundo. Mais um dia eu estou aqui para falar não sobre placa de igreja, mas para falar de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é aquele que é poderoso, maravilhoso, grandioso. É aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que sara todas as nossas feridas. E desde hoje de manhã, da hora que eu acordei, eu já estou com um versículo bíblico na cabeça, na qual Deus ele veio pela manhã inteira a ministrar esse versículo no meu coração, que é o versículo que se encontra no livro de João, no capítulo 8, no seu verso 32, que vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Essa verdade ela é a única, não tem outro. Essa verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo o sempre. Essa conversa, Jesus, ele vai falar sobre conhecereis a verdade vos libertará, para os judeus, porque os judeus acreditaram naquilo que Jesus disse. E ali estava havendo uma discussão entre os judeus e os fariseus daquela época. E Jesus vai e fala que se eles soubessem quem era ele, se eles soubessem quem era Jesus, eles seriam livres dos pecados deles. E eles vão dizer: mas nós não temos pecados, nós somos descendente de Abraão. Jesus, né? Eles, sem sabedoria nenhuma, Jesus vai pegar e vai falar que ele é o Salvador, que ele é o Deus vivo, o Deus que veio tirar todos os nossos pecados. E ele vai falar também que o que liberta é a palavra. O que liberta é Cristo. Por isso que temos que estar ligados a Jesus Cristo. Porque se não tivermos ligado a Ele, vai acontecer com a gente exatamente ruínas. Vai acontecer o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Que após comer do fruto, desobedecer a ordem daquilo que Deus tinha determinado a eles, Deus expulsa eles do jardim do Éden. Lá eles tinham tudo do bom e do melhor. Lá eles não iam precisar trabalhar, suar. As mulheres iam ter filhos, mas não ia sofrer, mas não tanto. Quando foram expulsos de lá, Deus vai, coloca anjos na entrada do jardim do Éden. E Deus fala para Adão e para Eva, fala para Adão, você vai comer, mas vai ser do teu suor. Eva, eu vou aumentar a dor do teu parto. Mas ali foi um modo de repreensão pela desobediência que eles tiveram por dar ouvido à serpente, não dar ouvido a Deus. E às vezes, quantos de nós também não demos ouvido à palavra do Senhor? Damos ouvido aqui a vozes que vêm no nosso ouvido e fazemos totalmente o oposto daquilo que Cristo quer que nós façamos. Irmãos, e quem prega a verdade de Cristo, ela não vai receber troféu, não vai receber aplausos. Até porque Jesus não falou que seríamos aplaudidos. Ele não falou isso. Ele falou que nós seríamos perseguidos. E ele disse para termos bom ânimo, que assim como ele venceu o mundo, eu e você, a gente também ia vencer. Então, o que ele fala? Ele não fala a palavra de conforto para nós. O que ele fala? Toma a tua cruz
e siga-me. Tomar a cruz é muito difícil, é dolorido, não é fácil. Só que tem uma garantia da salvação, a certeza da salvação. Se a gente realmente pegar a nossa cruz, seguir a Cristo, fazer com que Ele pede que nós façamos, ser santo como Ele é santo. A salvação não vai ser por qualquer um. A salvação não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor vai dizer que nós vamos ter que entrar por uma porta estreita. E essa porta estreita, ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí as pessoas falam, mas Jesus é amor. Jesus é. Meu Deus, e que amor que Ele tem para com nós. É um amor infinito. É um amor muito grande. O amor que Deus tem por nós é maior do que o amor de uma mãe para com o filho. E só quem é mãe sabe o quanto a gente ama nossos filhos. Não que o pai não ama, os pais amam. Só que o pai normalmente ele começa a amar muito mais a partir do momento do parto. Que eles veem o rostinho da criança. Aí o amor assim aumenta. Mas a mãe não. A mãe, a partir do momento que ela descobre que ela está grávida, ali ela já começa a ter um amor ali tão grande que tudo que ela quer fazer é pro melhor daquela criança que ela está gerando. Então, irmãos, fuja de pregações que vai apresentar a vocês palavras para aumentar o seu ego, palavras que vai dizer coisas a respeito de prosperidade, bens materiais. O que Jesus nos ofereceu não foi bens materiais, não foram palavras de conforto, sim, isso foi. Porque ele fala, tem de bom ânimo, que assim como eu venci o mundo, vocês também irão vencer. E ele falou que ele estaria indo, ele estaria partindo, estaria indo para junto com o Pai. Mas ele não ia deixar a gente órfão. Ele estaria deixando o Consolador para com nós. E nós somos o quê? Nada mais, nada menos do que a morada, o templo e a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. Que se ele fizer morada em nós, ele habitar em nós, a gente nunca vai tomar decisão errada. Mas nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, não a vozes do inimigo. E às vezes o diabo ele é tão astuto que ele usa muitas vezes pessoas para nos afrontar, para nos entristecer. Porque o diabo ele é sujo, irmãos. E hoje eu venho falar do evangelho que é Cristo, totalmente o oposto daquilo que eu vejo muitos pregadores pregando. Pregadores de nomes muito famosos. E eu sou totalmente contra, irmãos. O povo vem pregar um evangelho de prosperidade, de riqueza, um evangelho fácil, um evangelho muito raso, um evangelho que ele não se aprofunda, porque as pessoas têm medo de ensinar o verdadeiro evangelho, já que a palavra do Senhor vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que quem vai nos libertar é a verdade, e a verdade de Cristo, é a verdade que se encontra na Bíblia, não tem outra verdade, não existe outra verdade. Só que o povo, grandes pregadores, grandes igrejas, eles estão fazendo um tipo de movimento, um tipo de pregação para encher, porque o intuito deles não é levar a salvação para o povo, não é tirar a trave que está no olho das pessoas. O intuito deles é financeiro, é dinheiro, é querer enriquecer sobre a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que de graça nós recebemos a palavra dele. E de graça nós temos que
dar a palavra do Senhor. Não pode ser cobrada. Eu não sou contra, irmãos, pessoas que pregam e recebem ofertas. Não, eu não sou contra. E a palavra do Senhor também vai dizer, é justo. O pregador, o pastor, ele viver da obra. É justo. Desde que esse pastor, ele está 100% ligado à igreja, fazendo as coisas para o reino. Só que eu sou contra, sim, pessoas enriquecer em cima da palavra de Deus. Eu sou contra, serei eternamente contra, não sou a favor. E eu creio que no último dia, a notícia boa eu vou dar para todo mundo agora, para todo mundo também que pensa como eu. A notícia boa é que o julgamento vai começar para as pessoas que estão dentro das igrejas. Irmãos, vamos começar a fazer diferente. Vamos começar a ir contra o que essas pessoas estão fazendo do evangelho. Estão fazendo o evangelho uma vergonha. Quando eles falam, que Jesus fala, vinde a mim. Fala, não, Jesus te ama, Jesus te aceita do jeito que você é. Mentira, Jesus, ele não aceita como eu e você somos. Ele não nos aceita. Não aceita, irmãos, ele não aceita. Ele nos ama, mas ele abomina os nossos pecados. Então não é vinde como estás e permaneça. Hoje em dia o povo não tá pregando sobre pecado. Medo de perder pessoas, porque medo de perder dízimos. A grande verdade é essa, de perder dízimos. Rosana, você é contra dízimo? Irmãos, eu sou contra o jugo. A obrigação do dízimo. Eu sou contra, irmãos. Eu sou contra. Mas eu sou a favor daqueles que dizimam não por pressão, mas com amor, para que o dinheiro venha para a obra do Senhor. Agora, o jugo é obrigado. Aí eu sou contra, porque Jesus ele tirou esse jugo. E na época o povo usa muito o livro de Malaquias 3:10 para falar a respeito de dinheiro. Já está indo para outra direção a palavra. Só que lá não era dinheiro que era ofertado. Lá era ervas, era cominho, coentro, era essas coisas, não era dinheiro. E eles trazem isso para os dias de hoje. Aí eles vão falar que se você não dizimar, que tem o migrador, o devorador. Mas da época, o cortador, né? Eles falam, né? Mas naquela época, isso aí eram as pragas que tinha nas plantações. Pragas igual tem hoje, vários tipos de praga que corta, né? Eu morei em chácara, teve um determinado tempo que aquelas formigas grandonas de pasto, elas invadiam a horta e elas cortavam as verduras, cebolinha, sabe? Quantas verduras elas iam lá e elas acabavam com tudo. Época de chuva, eu tinha um pé de acerola, elas limpavam as folhas do pé de acerola. Então, essa seria no caso, o devorador, né? Então, irmãos, não caia nessa não, seja liberto a respeito de dízimo, seja liberto. E se você tiver que dizimar, dizima sim, mas dizima com amor, sem dó, porque o jugo foi tirado sim. E a palavra do Senhor vai dizer que cada um contribua segundo o que Deus propõe no coração de cada um. E o povo, irmãos, infelizmente, eles não estão pregando a verdade por medo de perder pessoas de dentro da igreja. Com medo do dinheiro cair. Porque eu vejo pessoas que pregam e que querem enriquecer em cima da palavra do Senhor, eu vejo eles como bodes. A verdade é essa, eu vejo como bodes. E a palavra do Senhor vai dizer que quem vai separar os bodes do meio das ovelhas é Deus.
Hoje eles acham que eles estão certos. Muitos fazem por não ter temor mesmo. Outros acham que eles estão certos. Mas eles não estão. Eles estão errados. E no último dia serão cobrados sobre isso. Então, a verdade é essa, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem realmente conhece a verdade, que é Cristo, ele vai se libertar de muita coisa. Se ele bebe, ele não vai beber mais. Se ele fuma, ele não vai fumar mais. Se ele se prostitui, ele não vai se prostituir mais, porque ele foi salvo pela palavra de Deus. Ele foi liberto pela palavra de Deus. Agora, irmãos, se você está há muitos anos dentro de uma igreja, mas você bebe, você fuma, você não é casado, eu tenho uma notícia para te dar. Você não conhece a verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Você não conhece a verdade e muito menos é liberto. Irmãos, eu morei com meu marido durante 28 anos. Quando a gente se converteu verdadeiramente a Cristo, eu desde pequena sempre frequentei a igreja, mas não era liberta. Não era liberta. Eu vim ser liberta 4 anos atrás. Na verdade, 3 anos, irmãos. 4 anos firme na igreja. E 3 anos que realmente fomos libertos. Meu marido, o primeiro passo que ele deu foi parar de beber. Ele foi liberto através de uma pregação. Ele falou, nunca mais eu bebo, nunca mais bebeu. Eu e ele, a gente fumava. E foi uma luta muito grande pra gente largar daquele vício, mas a gente viu que por obediência a Deus, por amor a Deus, a gente tinha que abandonar aquilo. Aquilo não estava fazendo bem. Se a gente é templo e morada do Espírito Santo, por que nós vai ficar sujando o lugar onde o Espírito Santo habita? Aí fomos, tentamos na oração, foi difícil, não conseguimos, irmãos. Fomos atrás de tratamento. Graças a Deus fomos libertos. A gente, graças a Deus, se libertou do vício do cigarro. Casamos. Ele desceu as águas, batizou. Eu já era batizada. Mesmo não sendo casada, eu fui batizada. Mesmo fumando, eu fui batizada. Mas, irmãos, hoje eu falo. Hoje eu estou liberta. Hoje eu estou liberta pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. E vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Muito a pena você largar essa vida do mundo, para ter uma vida com Deus, uma vida verdadeira, uma vida transformada de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que ama o mundo, odeia ele. E nós não devemos amar o mundo. Até porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos numa terra que não é nossa. Porque Deus, ele tem uma promessa para nós. E a promessa nossa, qual que é? É ir morar na Nova Jerusalém. Essa é a promessa que ele fez para nós. Ele falou que estaria indo e ele estaria preparando lugar para nós, para ele vir nos buscar. E eu creio que esse lugar, logo, logo, em nome de Jesus, logo, logo, ele estará vindo buscar a sua igreja. Buscar o teu povo separado, lavado e remido pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra, não é pregação, vamos meditar nessa palavra de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você está num lugar que não estão pregando a verdade, que você não está conseguindo se libertar, cai fora, irmãos, cai fora e vai buscar um lugar que tenha compromisso, que pregue a verdade. O lugar mais humilde que seja, não importa. O que não pode faltar no lugar, por mais humilde que seja, é a presença. Pode não ter um banco para você sentar, você tem que ficar em pé, mas o que não pode faltar é a presença de Deus. Pode não ter uma boa banda, uma boa oratória, mas o que não pode faltar é a presença de Deus. Então, irmãos, a palavra é essa. Se você está há muito tempo na igreja e não é liberto, você ainda tem vícios na tua vida, talvez você ainda não conheceu essa verdade.
que liberta, essa verdade que é Cristo. Mas eu tenho certeza que a partir desse vídeo você vai começar a buscar as coisas de Deus diferente. Você vai começar a fazer as coisas não pensando em você, pensando no teu ego, pensando em matar a vontade da tua carne. Mas eu creio que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai começar a fazer as coisas para o reino. Você vai buscar ser conforme Cristo quer que você seja, como eu também seja, para que venha agradar somente a Ele, não a ninguém do mundo, mas somente a Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o vídeo está um pouquinho mais extenso, mas eu tinha que falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. E hoje eu vou estar encerrando, eu quero estar fazendo uma oração. E vamos estar tirando uma oração rápida, 1 minutinho de oração, para a gente poder estar finalizando esse vídeo no dia de hoje. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, mais um dia, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, perdão, Senhor Jesus, pelos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, Senhor, porque eu não consigo, Senhor, iniciar uma oração sem te pedir, meu Deus, meu Pai, nos perdoe, Senhor Jesus, nos perdoe. E diante dessa oração, Senhor Jesus, eu peço licença, meu Deus e meu Pai, para estar entrando, meu Deus, na Tua presença, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que se houvesse, Senhor, mais alguém, Senhor, que está assistindo ou ouvindo esse vídeo, meu Deus, meu Pai, que precisa, Senhor Jesus, de uma transformação, de uma libertação, para viver, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor Jesus, ajude eles, meu Deus e meu Pai, para que eles venham a se libertar, Senhor Jesus, para fazer, meu Deus e meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, meu Deus. Senhor Jesus, e que tudo que formos fazer, meu Deus e meu Pai, não seja para nós, Senhor, para nos engrandecer, mas que seja, meu Deus e meu Pai, somente para a Tua glória, Jesus. Meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o digno de todo louvor, adoração e exaltação, e não há, Senhor Jesus, outro Deus além de Ti. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais essa tarde, por mais, Senhor Jesus, por mais esse fôlego de vida que o Senhor nos deu no dia de hoje. Pai querido, Pai amado, nós já estamos no mês de junho, Senhor Jesus, de 2026, meu Deus e meu Pai. E eu creio, Jesus, que todas aquelas pessoas, Senhor, que estão precisando de algo de Ti, meu Deus e meu Pai, eu venho pedir, meu Deus, entre com providência, Senhor Jesus, na vida, Senhor, das pessoas que estão precisando de algo, Senhor, da Tua parte, meu Deus e meu Pai. Eu nada tenho para oferecer, senão palavras, Senhor, que eu aprendi, Senhor Jesus, de Ti, meu Deus e meu Pai. Mas, Senhor Jesus, entra com providência, Senhor, naquilo que nós precisamos, Senhor, para que a gente venha, Pai querido, Pai amado, alcançar, Senhor Jesus, a nossa salvação, a nossa libertação, no Teu santo e glorioso nome. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, e que todos nós viemos ter um entardecer e um anoitecer maravilhoso diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.